Olá, você aluno do UNAR. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o Robson, coordenador do EAD junto com o professor Adilson, aqui da instituição. Estou aqui para dar início oficialmente à turma 2303 e apresentaremos uma palestra com o professor Bazon. A palestra será Gestão de Tempo, equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O professor Bazon é coordenador do nosso curso de Teologia e também professor dos cursos presenciais. Bazon, uma boa palestra para você e para todos nós. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bazon, estamos aqui para bater um papo, hoje num tema assim muito importante, muito atual, que é a gestão de tempo, que é esse equilíbrio, né, que falo entre a vida profissional e a vida pessoal do indivíduo, né? Eu já estou na instituição aproximadamente há 20 anos, tá? Sou professor aqui da UNAR. UNAR é um centro acadêmico mais de 50 anos, alicerçado aqui, com uma bagagem muito grande, com mestres e doutores, uma faculdade aí de reverência que a gente faz perante todo o quadro acadêmico e a vida da UNAR. Tá? E hoje nós vamos falar então sobre o tempo, né? Que é esse tempo. Se a gente pensar em tempo como um sentido cronológico, nós não vamos ficar assim, né? Que horas são, né? Quanto tempo falta, idade minha, 65 anos, né? Nossa, 18 anos, 20 anos, 30 anos, isso é o lado cronológico. Mas o tempo, ela pega uma dimensão muito além, vai muito além do que esse tempo cronológico nosso, que a gente vive em função dele, né? O tempo, na sua essência, ela é muito mais, o tempo é uma eternidade, né? O que é o tempo? Por exemplo, para uma mãe que manda o seu garotinho na padaria comprar pão e 5 minutos vai na padaria. Deu 5 minutos, o filho não aparece. 10 minutos, o filho não aparece. O que significa o tempo para essa mãe? Dentro de 15 minutos, o filho não aparece. Esse tempo de 15 minutos, de 5 minutos a mais, é uma eternidade. Ele já não é mais a dimensão de 4 minutos, 5 minutos depois. Já pega uma eternidade. Que é o tempo, seu amado falar para a amada assim, 7 horas estou na sua casa para a gente ir no cinema, hein? 7 horas, nada. 7h15, nada. 15 para as 8, nada. O que é o tempo para que quando ele chega aí, 9 horas, nada? O que é esse tempo? Esse tempo não é 1 hora, 2 horas. Esse tempo é uma eternidade. Ele pega uma dimensão não mais cronológico, mas de aflição, de angústia às vezes. Que é o tempo quando você está com uma dor, seu amigo estava com uma dor assim, foi para a UTI, não sei o quê. O que é esse tempo quando você faz um exame e você fica na expectativa do resultado desse exame? É daqui 5 dias, esses 5 dias não é mais só 5 dias, é uma eternidade esse tempo, parece que não passa mais, você sofre com esse tempo. Então o tempo, ele é uma dimensão muito além. Quantos idosos aí, com os seus 80 e poucos anos, jovens, tempo aberto ao tempo de hoje, aberto à naturalidade das coisas, jovial. E quantos jovens decaídos, em estado de decomposição, tá? Por quê? Que esse tempo, como o tempo domina as pessoas, né? E é nessa versão que nós vamos trabalhar esse tempo. As pessoas, né, gerenciar o tempo. As pessoas se sentem vítima dos seus próprios hábitos. A gente cria os hábitos, cria circunstâncias e a gente é vítima disso. A gente sofre com isso. Um hábito comum é achar que nós somos donos
do nosso tempo, nós mandamos o nosso tempo. Mas o tempo tem tanta influência dos meios que vai interferindo em nós e a gente vai sendo moldado muitas vezes por circunstâncias, por acontecimentos, às vezes alheio ao nosso foco, à nossa caminhada, né? Mas nós temos possibilidade, né, de decidir como utilizar esse tempo. Tá? Tem pessoas que vivem no tempo e tem pessoas que vivem através do tempo. Tá? Essas pessoas que vivem no tempo são pessoas que priorizam o presente. Tem dificuldade, sim, em cumprir horários, envolve-se, são persuadidos com facilidade, tem dificuldade em estabelecer e seguir planejamentos. Vivendo no tempo, tem essas nuances que faz com que a gente desequilibra o nosso caminhar, né? Nosso foco. E tem aquele que vive através do tempo, que cumpre rigorosamente seus horários de compromisso, gosta de planejar, utiliza as agendas, né? Tem excesso, às vezes, de cobrança, necessitam aprender, explorar com intensidade o seu tempo presente e assim por diante. É vivendo através do tempo. Aí eu deixo uma frase para vocês, né? A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto, não é, desse tempo. A má notícia é isso, o tempo voa. Olha lá, você jovem, você agora na universidade, olha quantas coisas passaram, e se você olhar como foi tudo muito rápido. O nosso tempo é muito rápido, muito veloz. E essa velocidade, eu sou o piloto. É eu que comando esse tempo. Esse ato de equilibrar esse tempo, sou eu que o faço, né? Então, os resultados profissionais e pessoais dependem de uma percepção adequada do tempo. É entender esse tempo, né? Mas nós não podemos desperdiçar esse tempo, né? Desperdiçar não é o nosso foco, não pode ser o nosso foco. São hábitos, né, de comportamentos que, na maioria das vezes, que são inconscientes, que tomamos no dia a dia. Inconscientemente, a gente, quando percebe, nós estamos ocupando o nosso tempo com coisinha, com picuinha, com coisinha tão simples, olhando para o nada. Às vezes, o ócio, né? Tem muitos livros escritos falando sobre o ócio. O ócio, às vezes, é bom. Tá? O ócio nos faz bem. Tá? Aquele momento de ficar só, sem pensar em nada. Ficar zen, né? Sem dúvida, sem problemas, tudo ok. Ótimo. A gente tem que mudar mesmo. A gente não pode desperdiçar o tempo com coisa boba, mas tem momento que isso é necessário. Tá? Isso nos reabastece, nos fortalece como pessoa e como indivíduo, né? Então, isso é importante. Agora, tem aqueles que a gente cria, a gente autogera, né, esse desperdiçadores de tempo. Nós geramos isso, né? Que é a nossa desorganização, muitas vezes. Nós somos desorganizados, nós não somos, não digo de ser metódico, né? Mas eu digo assim, ser equilibrado naquilo que nós fazemos. Então, desorganização é um problema sério. Eu tinha um mestre, ele era budista até, e ele falava muito assim, nós dividíamos quarto, né? Quando estudante, e ele, já com um grau bem elevado, ele fazia, a cama dele era uma perfeição. E a gente fala, pô, mas depois a gente vai vir aqui, vai bagunçar tudo de novo. Ele falava, mas é isso, é organização. Ele levantava-se organizado, tanto que ele levantava, ele era, quando batia o despertador, tocava, ele levantava depois de 5 minutos, 8 minutos, era mais ou menos esse o tempo. E eu falava para ele, mas por que você não levantou já como os outros? Ele falou, estava fazendo minha agenda.
né? Ele fazia sua agenda na cama, deitadinho, o que ele tinha que fazer durante todo o dia, e seguia isso rigorosamente. E seguir isso dá essa dimensão de organização, né? A procrastinação, que é sempre deixar para depois, não dá agora, depois eu faço, tá? Depois eu vou. Não é? Esse algo de deixar para trás, coisas mal resolvidas, coisas a se fazer, né? Isso desequilibra, desperdiça o nosso tempo, porque aí a gente vai ter que voltar, vai ter que fazer aquilo, vai ter que retroceder em algo que a gente já estava aí ligado a 220, eu tenho que voltar para fazer aquele detalhe que eu não fiz, né? E outro fato muito grande é essa incapacidade que nós temos de dizer não. Às vezes a gente assume tantas coisas e quando vê a gente assume e a gente some, né? Porque aí você se desaparece com todos os afazeres. O importante é que eu tenha essa dimensão do tempo no sentido de falar, isso dá, isso não dá. Isso é tempo para mim, que eu termina tudo isso, mas isso não vou chegar até o fim. Tá? Esse não, ele é importante, porque ele baliza, né, o meu caminhar. Ele dá um nível para que eu não me perca. Porque quantas vezes você aceita detalhes de pessoas, feitos de pessoas, você quer dar o fim, você quer deixar daquele jeito, daquela forma, e é o outro que tem que fazer. E a gente assume aquilo como algo nosso. Tá? O não, ele é importante. Tá? O não, eles não deixam numa dimensão de realmente criar as coisas de uma forma sadia, não doentia. Tá? A falta de planejamento, né, também é algo que nos incomoda. Da importância, quando eu planejo, eu coloco aquilo que é prioridade ali, a ser feito. Né? Quando eu planejo, eu tenho a dimensão do que irei fazer. Quando eu planejo, eu sei para onde eu caminhar. E o que a gente nota muitas vezes é que a gente vai, e o vento levou, e a gente vai indo no impulso e vai indo que nem um rolo compressor. Tá? A gente não para. E é um detalhe isso, né? A gente não fazia essas paradas na nossa vida. Tinha um mestre que chegou para os seus discípulos e disse assim, hoje é meu dia, meu último dia de aula, e vou escolher daqui um aluno, eu já estou idoso, velhinho, e vou escolher um aluno onde que eu ensinarei todas a artimanha de ser um grande mestre, e com certeza esse aluno será um mestre que passará o seu próprio mestre. E aí a sala ficou eufórica, olha eu aqui, as minhas notas, não sei o quê, e o mestre escolheu o aluno bem jovial, bem intelectual, bem forte, tá? E ali o aluno foi à sua frente e ele disse, olha, hoje te escolhi e você tem que passar para o último teste. Esse é o teste final seu. Manda aí, que eu já estou pronto para responder. Ele falou, não é de resposta. Hoje vai ser amanhã, nós vamos levantar no mesmo horário e nós vamos ser lenhador. É o teste do lenhador. Vai ter tantas árvores para mim cortar e tantas árvores para você cortar. Nós vamos pegar machados iguais e nós vamos ver quem termina essa tarefa. Mas se você conseguir terminar essa tarefa antes de mim, você com certeza é o escolhido e será o que eu vou ensinar meus discípulos, que eu vou passar todos a sabedoria a você. E aí o aluno falou, mas de cortar madeira, árvore, olha meus braços, você senhor na sua velhice, com certeza eu sinto muito, mas já vou me considerar um discípulo. E aí dito e feito, no dia seguinte, naquele horário de madrugada, inicia-se, cada um pega o seu machado e tantas árvores para o mestre e tantas árvores para o discípulo. E aí começam, madeira, lenha,
Aí no meio, daí, da parte da manhã, o discípulo olha para o mestre e vê o mestre parado. Ele fala, nossa, o mestre está parado? Meu Deus, já está fraco, já está sentindo canseira aí. Eu não. E madeira, lenha, madeira, ó, do meio-dia assim, ele olha o mestre parado pela segunda vez. Nossa, segunda vez parado, o que é isso? E continua a madeira aqui, a lenha lá, e no final da tarde, próximo da tarde, ele olha e vê pela terceira vez o mestre parado. Fala, olha, tem mais algumas árvores aqui, vou derrubar essas árvores, e aí vou ajudar o mestre. E aí tá, madeira, de repente o mestre bate no ombro do discípulo, e o discípulo olha e vê todas as árvores derrubadas do mestre. E dele faltavam ainda algumas. Ele falou, não, é impossível. Como você conseguiu fazer? Que mágica é essa? Isso você não me ensinou? Isso não tem validade? Como? Eu vi você 3 vezes parado. Eu, nenhuma. Como? Me explica isso, que mágica você fez? E o mestre disse, olha, eu não parei nenhuma vez. Eu não tem mágica nenhuma. As 3 momentos que você viu eu parado, eu estava amolando o meu machado. Pessoal, machado amolado corta muito mais árvore do que machado cego, sem corte nenhum. Né? Pois é, na vida da gente, às vezes a gente tem que amolar o nosso machado, fazer esse planejamento, sabe, se planejar, aquele momento nosso de ver como está a nossa caminhada. Senão a gente vai batendo e não vai rendendo. Tá? O tempo tem que nos render. O tempo é para nós saborearmos. Sabe? É isso que está a beleza da vida. Tá? Guimarães Rosa, na sua... espantoso, né? de sabedoria, ele fala assim, parafraseando, ele fala assim, a beleza da vida não está na saída, nem na chegada. A beleza da vida está na travessia. Essa travessia que faz toda a diferença, é essa vida, é saborear essa vida, saborear esse tempo, senão a gente passa, senão a gente é escravo também. O planejamento, ele é importante por causa disso. Ele nos coloca em equilíbrio, ele nos coloca no rumo, ele nos coloca o tempo nosso de planejar, de amolar o nosso machado. Mas também existe essa indisciplina, né? São hábitos, né, que a gente perde, falta de foco, por exemplo, a gente perde os hábitos prejudiciais à produtividade, né? Se envolve com afazeres, sem terem concluído o anterior, cria um problema com prazo, com andamentos das tarefas, a gente bloqueia isso aí, a gente cria hábitos e isso desencadeia um descompasso, né, na nossa caminhada. E também a má utilização de recursos. Esse é outro desperdício do tempo, né? Por exemplo, com o telefone, com celulares, com e-mail, com redes sociais, com aplicativo, conversação. A gente recebe quantas informações num celular, numa rede social. Né? O Brasil é o 3º país que mais usa redes sociais do mundo. Perde para Bolívia, perde para outros aí, né? Mas nós somos o 3º país. Então, nós usamos em média 3 horas e 42 minutos por dia. Todo dia nós usamos 3 horas e 42 minutos em média. Tem alguns que até passam. Tá? Isso é estatística. Foi feito mundialmente e depois fizeram somente no Brasil. Tá? E no Brasil foi assustador. Então, o celular é importante, a tecnologia é importante, lógico que é, não vivemos sem ela mais. Eu, com a minha idade aqui, não consigo viver sem tecnologia. Né? Graças a Deus que chegou essa tecnologia. Tá? No meu tempo era a Barça, agora é o Google.
Tá? Então, olha que rapidez tudo. Então, isso é muito bom, isso é facilitador, mas não podemos ser escravos disso aí. Tá? Perder em média 3 horas. Na nossa idade, aí, até os 70, nós perdemos 41 anos voltado praticamente nas redes sociais. É muita coisa, né? É muito. Então, às vezes é importante a gente usar, mas usar com moderação. Tá? Use no seu tempo precioso para realizar as tarefas, mas é importante a gente desconectar um pouco, tá? Desassociar um pouco das redes. E quando dá um sinalzinho do telefone que tem alguém me chamando, agora não é o momento. Tá? Ou se você dá uma olhada, não é o papai e a mamãe, não é o filhão, não é o maridão, a esposa, ótimo. Opa, dá para aguentar mais um pouco. Tá? Eu acho que isso é necessário, isso é importante. Porque senão a gente passa, em vez de a tecnologia estar a nosso favor, ela está contra nós. Tá? E aí o tempo voa, pessoal. A gente ouve muito assim, ó, kkkk, né? Tal, no celular. Sabe, você ri de tudo, aceita tudo, tudo é plausível. Tá? Mas isso, às vezes, nos deixa assim, distante dos afazeres, dos planejamentos, do nosso tempo a se realizar. Tá? A gente se perde muito. Eu, para saber se a pessoa está próxima da minha idade ou não, eu só vejo-la com o celular no ouvido. Quando eu vejo a pessoa com o celular no ouvido, eu falo, essa pessoa está próxima de mim. Porque você quer ligar para o seu filho numa festinha para ele saber que você está preocupado, saber onde ele está, ele não vai te atender nunca. Manda mensagem que 2 palitos ele já resolve. Não é? Então essa fase de celular, de ficar falando, é na minha idade mesmo, né? Hoje, com essa tecnologia, a criança já está aí, nasce tecnológica, né? Freud hoje, ele mudaria muito a teoria dele, né? Dizia que com 7 anos as crianças vai conectar-se à vida, tal, não, isso já diminui bem. 5 anos por aí, 5 anos e meio já está acontecendo isso, né? Perfeccionismo também desnecessário, investe muito para aprimorar ou corrigir detalhes, né, que vão agregar ou fazer diferença no resultado da tarefa, né? Então, se preocupar muito em detalhes que às vezes não se faz tanta diferença. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Né? Uma frase que eu deixo para vocês. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Os desperdiçadores, consegui falar agora, hein? De tempo contextuais, né? Visitas, o número de pessoas, né, que visita às vezes nossa área de trabalho, às vezes é grande. Vem pessoas que querem falar, alguém... Tá? Quando você vê que a pessoa está atrapalhando e o seu foco é o outro, levante, para que a pessoa entenda que aquele momento você deu atenção para ela, mas você tem que voltar ao trabalho. Tá? Se você ficar sentado olhando para ele, ele vai, porque ele acha que você está cômodo, né? Esse tempo a gente tem que agilizar. Tempo é só trabalho? Não. Tempo é seu lazer também, seu momento de lazer, esse tempo precioso que eu trabalho também, coordeno também escola do infantil. Eu vejo muitos pais, né, que não têm tempo para o seu filho. E quando tem, suga, cai no filho, né? Abafa o filho. O filho quer mostrar novidade, não, o pai abafa, a mãe abafa, no sentido de, olha, eu quero agora todo ele para mim. E o filho quer falar outra coisa, aquele momento é o lazer do filho, ele quer brincar, ele quer pular, ele quer rir de uma outra forma, ele não quer aquela atenção toda voltada para ele. Então o pai também tem que saber trabalhar esse tempo do filho, né? Esse tempo de estar com o filho, de priorizar isso.
senão o filho, ele passa simplesmente assim, sem perceber esse novo, esse diferente. E nessa pesquisa que eu falei das informações sobre os celulares, o tempo que a gente passa, essa pesquisa ela saiu nos Estados Unidos, numa grande universidade da Califórnia, e eles falam, sobretudo, que as crianças, por que os jovens estão tanto envolvidos nas redes sociais? A maioria, o índice que mais bateu assim foi a autoestima, a baixa autoestima. A estima do aluno, da criança está tão baixo, tão paupérrimo, né? Que ele se agarra nisso. Tá? A frustração, tá? Falta de amor, falta de carinho, eles se agarram nisso. É como tempos atrás, agora estão voltando a onda mesmo, de você ter o seu bichinho virtual. Lembra que ficou uma febre isso? Pois é, essa carência, esse afeto, essa falta, eu tenho que dedicar a algo, a alguém, ao próximo, mesmo distante. Então ali é a forma, às vezes, de fuga da criança. Como que a gente vence isso? Como reconquista esse tempo do filho? Aproximando-se dele, mas não se aproximando do tempo de enjaulá-lo, né? Porque quando o amor é possessivo, ele deixa de ser amor, ele se torna escravidão, e aí não tem jeito. É sério quando a gente fala assim, em priorizar o tempo e priorizar o planejamento desse tempo em todos os sentidos, sobretudo com a família. Crises circunstanciais, algo que devia ter feito e não fez. Conversas de cafezinhos em ambiente de trabalho, né? Como isso acontece com frequência e como o desperdício do tempo é grande. Né? Então, como utilizar isso? Como otimizar também com que o tempo seja a nosso favor? Crie agendas, agenda eletrônica no seu celular, né? Anote os afazeres, priorize as tarefas, qual é a tarefa mais importante, qual não é, delegue tarefa, né? Delegue para responsável, não abrace tudo, porque nós temos uma mania de abraçar tudo, né? De tudo eu, e não é assim, lembra-se do não, tá? Então, definir as metas, né, colocando prazo, fazendo checklist. Isso eu fiz, ótimo, isso ok, isso não, isso falta, hoje não deu para fazer, amanhã eu faço. Quando você coloca um checklist e vai listando aqueles seus afazeres, ameniza a sua caminhada. Estabelecer prioridade, né? Analisar o grau de importância dos impactos das demais áreas, a margem de tempo da execução, vai dar, não vai dar tempo para fazer, identificar qual o ciclo de energia pessoal, né, que chamamos de horário nobre. Gente, esse horário nobre é meu horário, que eu produzo mais, que eu crio mais coisas. Esse horário ele não pode ser estragado por nada, não pode ter intervenções nenhuma que abafe isso. Você tem aquele horário que você produz, que você é muito mais. É nesse horário que você tem que trabalhar mais a tua vida. É nesse horário que você tem que priorizar. Pessoal, senão é que nem Guimarães Rosa fala, essa travessia a gente não faz bem feita. A travessia tem que ser leve, suave. Ou a vida é rápida demais, cheia de detalhes, cheia de problemas. E graças a Deus, porque nos deixa sempre atento, atencioso com tudo. Né? Por isso que está a beleza da vida. Mas é importante que nessa beleza da vida eu me identifique a priorizar aquilo que realmente é necessário. E aquele momento nobre meu, é meu particular. Esse momento é que eu tenho que sentir a vida de uma forma transformadora. É o momento de eu amolar o machado, de eu ver minha caminhada, de rever
a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de se situar, de ver até onde eu estou indo, tá? Com esse entendo que eu tive lá atrás. Analisar nossa carga de trabalho, né? A dividir o tempo, a necessidade de cada tarefa, estabelecer assim bem assertivo nossos objetivos, né? Bem claro, né? Realista, mensurando o que a gente pode e não pode fazer. Organizar o ambiente, né? O nosso ambiente tem que ser um ambiente sadio, prazeroso. Eu lembro que eu, quando pequeno, lá, morava em sítio, meus pais eram de sítio, eu pegava a minha bicicleta para ir 8 quilômetros para estudar. Mas quando eu voltava, todo final de ano, minha mãe tinha um negócio. Ela mudava a casa, nossa casa era muito simples, de tijolo à vista, tal, no chão de tijolo, mas quando a gente chegava, nossa, parecia que era outra casa. A sala, ela tinha mudado a televisão do outro lado, o sofá do outro lado, o meu quarto, que sempre a cama era de um lado, a cama estava do outro. Quando você chegava, falava assim, nossa, estou em casa nova. A mudança, parecia que você ia começar o ano, né, de forma diferente, em lugares diferentes. Tanto que muitas vezes, quando ela mudava, você levantava sempre do lado esquerdo e às vezes ela colocava a cama do lado esquerdo em frente ao lado de uma parede, né? Você sempre batia a cabeça. Mas o que é isso? Mudança, constante mudança. A nossa vida, ela tem que ser transformada em mudança e não podemos ter dor de barriga, porque a mudança nos dá dor de barriga, né? Nos causa medo, espanto, mas é necessário. Quando eu faço a mudança, né, eu crio situações, eu me organizo. Então, esse fato que às vezes eu estou lá no meu ambiente de trabalho, daquele mesmo jeito, aquela mesa daquela mesma forma, mude, coloque ela versão diferente. Na sala de aula eu falo para os professores, vocês querem dar aula aí? Faz hoje em U, faz hoje em L, mude a estratégia da sala de aula. Isso é muito, muito bom, muito gratificante para o aluno, muito gratificante para nós quando a gente muda. Né? Mudar a disposição, o layout, a limpeza, a higiene, colocar uns perfuminhos, tudo isso nos ajuda a nos organizar. E quando a gente é uma pessoa organizada, a gente aproveita esse tempo com maior clareza e flui, tudo flui. Não é? Aproveite o tempo livre. Faça algo prazeroso nas horas de lazer, relaxando ou praticando atividade física, mas aproveite esse tempo. Nunca ache que esse tempo é perda de tempo. Né? Nunca ache que você está... porque naquele momento que eu fiz aquela caminhada, poderia ter feito isso. Não. Essa caminhada, essa higienização, podemos falar assim, na nossa mente. A gente se organiza a nossa mente. Ela vê coisas da amplitude, e nessa amplitude a gente ganha energia. Né? Afinal de cada dia, né, refletir sobre o que valeu a pena, sobre o que não valeu, sabe, resignificar a nossa vida, dar um novo significado à nossa vida. É esse sentido, né, de olhar e encontrar um sentido diferente à vida. Porque senão a gente não fizer, a gente passa e passa assim despercebido. Pessoal, que nós, né, possamos entender que o tempo está nas nossas mãos, que é necessário a gente rever e se lançar. O Carlo Castanharo, um grande poeta, ele fala assim, o caminho se faz caminhando. Na medida que o caminho vai se abrindo. Mas eu tenho que caminhar. Não posso ficar parado. Tenho que caminhar. O caminho se abre, mas eu tenho que caminhar. Então, que a gente possa, né, se organizar, sentir prazer na vida, sentir que sou uma pessoa única, singular, e que a gente busca incansavelmente a felicidade. O que importa para nós é sermos felizes com tudo aquilo que nós temos no nosso redor, que são muita coisa. Então nós temos que passar nossa vida gratidão. E deixo uma frase aqui e termino. A chave para gerenciar o tempo
é enxergar o valor de cada momento. Então, vou repetir, ó. A chave para gerenciar o tempo é enxergar o valor de cada momento. É dar significação, tá? Significado a cada momento. Você é importante, tá? Sucesso na tua vida, que Deus abençoe você. Muita paz, muita luz. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Bazon, em nome do UNAR, eu agradeço pela excelente palestra. Muito obrigado. Informo você, aluno, que ela estará gravada aqui no Facebook e também na Mediateca, lá no nosso ambiente virtual. Então, dou por encerrado a nossa apresentação de hoje. Um bom final de semana e até logo.